Eu não sei se você chegou aqui desanimado. Não, tem que dar uma linda salva de palmas só. Esse é meu filho. Gente, mas antes de eu começar a pregar, olha o ministério de louvor como que tá bonito. Vocês estão lindos. Lindos e lindas, né? Que Deus abençoe. O Rodrigo hoje ficou preso, gente, no bolsão de água. E eu quero fazer algo aqui. Eu quero pedir meu filho David para me ajudar a pregar. Vem? No teclado. Vem tocar o teclado, pastor. Como ele estava descansando, agora vocês descansam. Tá? 1 Coríntios 11, versículo 23. Quando se fala de ceia, fala de comunhão. E hoje eu vou ministrar uma palavra para desconstruir aquilo que foi construído. A religião, ela te exclui, mas o evangelho, ela te dá a oportunidade. A ICM Suruí não é uma igreja que os pastores ou os discípulos apontam o seu pecado, porque esse é papel do mundo e de Satanás. Nós apontamos o caminho, que é Jesus. João 14, versículo 6 diz: e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for. Então, a ICM Suruí, o pastor dessa igreja, ele vai ensinar a igreja a caminhar, não olhando para o teu pecado, mas sim estendendo a mão para você continuar no caminho que te levará à salvação. Um ambiente de exclusão gera o teu pior, mas um ambiente de comunhão gera o seu melhor. E essa noite, em nome de Jesus, tudo aquilo que nós somos sensíveis para gerar algo ruim hoje vai cair por terra, porque Deus nos salvou para a gente gerar o melhor, multiplicar o que nós temos de bom no nosso próximo. Segundo mandamento: amai o teu próximo como a ti próprio. Me ajuda aí, pô. Vamos? Então, 1 Coríntios 11, 23, diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Vamos? E tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória. Façam isto em memória. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de... Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele... Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Senhor, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados e também interceder pela igreja. Talvez alguém chegou aqui, Pai, nessa noite com Satanás dizendo: você não pode sentar à mesa. Que essa mensagem, Pai, gere em cada um de nós uma atitude, Senhor, de sair do lugar que sempre nos paralisou. E que a partir de hoje, Pai, a gente entenda que o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar. E como diz em tua palavra, Senhor Deus, em João 10, 10, que o diabo não veio a não ser para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Então, todo momento nós podemos escolher e tomar decisões, e muitas das vezes pela nossa carne está inclinada
para as coisas da terra, nós escolhemos sempre recuar, nós escolhemos sempre murmurar, nós escolhemos sempre, Senhor Deus, dar a volta. Mas hoje é o dia, Senhor Deus, de ouvir a voz do céu, a voz de Deus dizendo: vinde a mim como estás, cansado, sobrecarregado e oprimido, que eu vos aliviarei. Não importa a forma que eu cheguei, o que importa é que o Senhor está de braços estendidos para me abraçar. Ó Pai, que essa mensagem seja uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem, Pai, que vai de encontro ao arrependido. Ó Pai, que gera arrependimento para, Senhor Deus, cada um de nós viver, Senhor Deus, o avivamento. Obrigado por tudo. E você que crê, diga: olha para quem está do seu lado e diga assim: hoje é o dia que você vai dizer sim e vai excluir o não. Quem escreveu essa exortação para o povo de Corinto se chama Paulo. Porém, Paulo, todos nós conhecemos a história, ele deixa algo muito importante para cada um de nós. Quando ele está sendo influenciado para ser fariseu dos fariseus, o nome dele que era citado era Saulo. E Saulo significa desejado, venerado. Já viu uma pessoa quando chega? Saulo, aonde ele chegava, ele era a posição. Aonde ele chegava, a voz dele era a voz que dava medo aonde estava. Aonde ele chegava era alguém que era como um rei. Porém, o nome Saulo, ele também deixava rastros de violência, prisão e separação. Porém, abre aí para mim Atos 9, versículo 3 e 4. É o momento qual Saulo, ele está indo num ambiente como o que nós estamos hoje. Ele vivia detectando uma reunião de cristão para acontecer 3 tipos de coisas: prisão, morte e medo. Toda vez que eu tenho meu próprio entendimento, eu gero as coisas da terra. Mas quando eu tenho encontro com Cristo, eu gero as coisas do céu. E hoje eu quero pregar para alguém aqui que está cansado de gerar medo, prisão e separação. Porque hoje é o dia que a palavra vai gerar um encontro genuíno de você com o Criador. Em Atos 9, versículo 4, diz assim: ó, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. E uma coisa que me deixou assim, muito analisando nesse texto, que Saulo e Paulo são as mesmas pessoas, mas ele era uma antes do encontro e outra pessoa depois do encontro. Saulo, ele representava religião, religiosidade, onde vinha peso, vinha um fardo, vinha exclusão e vinha um entendimento pessoal. Aonde que, se você não tiver gravata, você não pode, não tem direito. Se você chegar fora daquele contexto, você é morto, excluído, ou é gerado medo através de Saulo. Saulo é um religioso, e ele é instruído para ser fariseu dos fariseus. O Jesus, João 3,17, é o versículo que eu mais amo, que diz: e Deus enviou teu Filho amado, não para que condenasse o mundo, mas para que todo mundo fosse salvo por ele. Todo aquele que nele crê não será condenado.
Jesus é o Filho de Deus, e Ele se fez da sua posição e se dispôs como voluntário, como servo. Deixa eu te falar a primeira coisa aqui. Posição gera exclusão, serviço gera comunhão. A primeira instrução que eu deixo para cada um de nós: o nosso modelo se chama Jesus Cristo. Se alguém for em contramão disso, é fariseu, é religioso. Se Jesus veio para apontar o caminho, quem sou eu para fazer outra coisa? Muitas das vezes nós falamos assim: Jesus sabe, Jesus ele já fez, ele já instruiu, agora é hora de você copiar ele. E esse Jesus vai em contramão à religião da época. E quando ele tem um encontro com Saulo, ele faz uma pergunta ali: por que tu me persegues, Saulo? E Saulo pergunta: quem és o Senhor? Primeira pergunta do pastor para as ovelhas. Se ele entendia a palavra, por que ele perguntou quem era Jesus? Tem gente que conhece a letra, mas não tem intimidade com aquele que morreu na cruz por mim e por você. E essa noite eu quero falar sobre intimidade. Essa noite eu quero falar sobre entrega. Essa noite eu quero falar sobre renúncia. Essa noite eu quero falar sobre aquilo que você multiplica no ambiente onde você é plantado. Eu estou inspirado. Posso tirar o... Posso, igreja? Agora a gente está ao vivo. Eu quero falar para o religioso. Pastor aqui. O pastor pede... A igreja deixou, tá? Então se tiver algum hater aí, fala com a igreja. E o pastor ainda está com toalha rosinha. Porque o pastor sabe que lado que está. Então, Saulo ele significa desejado. Só que quando Jesus converte ele se chama Paulo. E Paulo significa pequeno, humilde. Só que o nome de Paulo em hebraico se chama Shaul. C-H-A com tracinho U, Shaul, que significa aquele que foi conquistado por orações. Olha para quem está do teu lado. Você está aqui porque alguém clamou por você, e essa noite está sendo liberada uma palavra para que você venha em nome de Jesus, ser cheio do Espírito Santo. Eu fico imaginando quando Saulo matava, aprisionava e colocava medo a alguém cheio do Espírito Santo. Eu quero aqui conjecturar. Pegou o nome de Saulo e colocou o nome dele na mesinha da intercessão. Deixa eu te falar aqui a segunda coisa. A pior espécie, Jesus converte. Quem traz medo, Jesus converte. Quem traz prisão, Jesus converte. Quem traz problema, Jesus converte. Ei, acredite na conversão que Deus pode fazer. E muitas das vezes nós, como cristãos, colocamos ponto final em algumas histórias. Saulo uma hora perseguidor, mas outra hora perseguido. Então Paulo, o significado dele é pequeno e humilde, porque antes de Jesus ele era desejado, cheio de eu, mas com Jesus a humildade chegou. Eu quero falar algo aqui para as ovelhas. Por mais habilidade que você tenha, por mais expertise que você tenha, uma forma do pastor saber que você é convertido é através da humildade, é através de ser servo, é através da obediência. Não tem como ter um encontro com Jesus e continuar como Saulo.
Essa noite é a noite de convergir. O que é conversão? O que é? Porque esse Paulo, quando ele se converteu, ele, ou melhor, mudou de forma ou natureza. Porque a conversão, você uma hora aprisiona, e noutra hora você solta, numa hora você fala fofoca, e com Jesus você profetiza. Se você está continuando da mesma forma do mundo, hoje é dia de você abrir o teu coração para Jesus te converter. Muita gente fala assim: pastor, o senhor não está vendo isso não? Eu falei: estou. Mas a minha função é apontar o caminho. E se você ouvir a voz do seu pastor, Jesus vai te converter no caminho. Porque a palavra de Deus diz que Saulo foi até o caminho em Damasco. E no caminho, Jesus, uma luz, resplandeceu. E ele caiu do cavalo. Terceira coisa. Quando Deus converte, Ele tira aquilo que te deixa em exposição. Porque o que a cruz faz, ela te mata. Só que mata o quê? O desejado, o venerado. Aquilo que te leva distante. Você sabe até o que deve fazer, mas a tua essência não foi formada. Então suas atitudes não são como a de Cristo. Mas nesta noite, você está ouvindo já a voz do Senhor, dizendo: Saulo, por que tu me persegues? Sendo que esse mesmo Saulo, ele implantou igreja, ele foi discipulado, e através das mãos dele, Deus fez coisas extraordinárias. E uma das igrejas que ele implantou, foi usado por Deus para implantar, se chama Corintos. E o povo de Corintos era um povo que estava desligado, tinha a palavra, mas a intimidade, o discernimento, estava distante daquilo que era para ser uma verdade. Só que quando Saulo, ele mudou a forma, mudou a tua essência, porque Jesus, ele tem poder para isso. Ele trouxe discernimento para quem tinha entendimento. Pergunta no 3, pastor, o que é discernimento? 1, 2, 3. Capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza. Tem gente que tem a palavra, mas quando chega para resolver alguma situação, não tem clareza daquilo que Deus deseja. E eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, que a partir de hoje você vai ter o discernimento do céu. Porque Deus, Ele não dá jeitinho, Ele conserta. Então se você chegou aqui dando jeitinho, hoje é dia do conserto, de você ter clareza e viver o Evangelho de verdade. Deixa eu beber um vinho, um suco de uva. Deixa eu abrir aqui um parêntese. Teve um discípulo, eu gosto muito de suco de uva, muito. Ontem eu cheguei na casa do Anderson, da Priscila, eles compraram suco de uva para mim. Eu falei assim, não quero mais não, porque eu já estou bebendo muito suco de uva. E o Cristiano e a Joyce, o irmão da Joyce, também viajaram para o Ceará, trouxeram também um suco Leperg, né? Falei, rapaz, esse negócio aqui deve ser bom a beça. Só que o pastor, não é porque o pastor gosta de suco, que ele vai gostar de vinho. Eu estou numa ceia, e a função do pastor é te apontar o caminho. O pastor dessa igreja não bebe bebida alcoólica.
Se você gosta de beber um vinhozinho, tal, é algo do seu desejo, algo particular seu. Mas o pastor da igreja não bebe bebida alcoólica. Por quê? Porque quem tem problema com alcoolismo, bebe um pouquinho, não para. Quem tem problema com vício, qual é o vício? Bebe um pouquinho ou melhor. Satanás só precisa de uma pequena porta para fazer um estrago. E eu quero falar algo muito sério aqui. Ou a gente é Saulo, ou a gente é Paulo. Porque tem gente que olha você como uma referência. Imagine você chegando na casa do pastor e vendo lá. Você vai falar assim, vai te trazer escândalo. E a palavra de Deus diz, ai daquele que por ele vier o escândalo. Como eu disse, eu não estou aqui para apontar o pecado, mas eu estou aqui para te apontar o caminho. E outra, não estou, porque aqui não é religião, aqui é evangelho. Evangelho ensina, religião obriga. Quando você fizer algo com obrigação, eu estou te ensinando religião. Mas se você fizer algo inspirado, com alegria, eu estou sendo uma voz profética para a sua vida. Então, eu nunca vou falar assim, não faz. Eu vou liberar uma palavra de instrução. Então, pastor, porque compraram um vinho para me dar de presente, de aniversário, com todo amor, com todo carinho. Porque assim associou, o pastor gosta de suco de uva, ele deve gostar de vinho. Eu gostava muito de bebida, gente. Muito. Muito. Só que Jesus me converteu. E tem coisas que me faz lembrar das coisas que já se passaram. Então assim, essa palavra é uma palavra, porque está posta à mesa do Senhor. E se eu estou convergindo, se eu fui convertido, está mudando a minha forma, a minha natureza, até o meu paladar tem que mudar. Pastor, mas se o médico pedir, é problema do médico, mas o pastor não toma bebida alcoólica. E eu aprendi com cada profeta que levantou um profeta, com cada pastor que levantou uma ovelha. Se eu tenho que seguir a Jesus, o que disse esse mesmo apóstolo Paulo? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, que Satanás não gere confusão. O pastor não está te obrigando, mas eu estou dizendo que o pastor não bebe bebida alcoólica, tá? Então, esse apóstolo Paulo, ele trouxe discernimento. Vou repetir, capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza. Eu estou numa posição que, como o apóstolo Paulo, que a exortação vindo da palavra gera clareza naquilo que o Senhor deseja. Uma palavra liberada do altar, com o coração aberto para o Senhor, gera saúde, aonde gerava doença. E nessa noite, o apóstolo Paulo, ele teve uma palavra de direção para o povo de Corinto, porque eles bebiam para se fartar, eles comiam para se fartar e bebiam para se embriagar. Só que o sentido da ceia, o símbolo da ceia é comunhão, é unidade. O grande pecado da ceia não é o pecado de santidade, e simplesmente de você não discernir o que é aquilo ali. Ali era para quem não tinha dividir com quem não tinha, dividir com quem tinha, né? Quem tinha, dividir com quem não tinha. Quem era pobre se unir com o rico, porque a mesa do Senhor
não fala de preço, fala de valor. Tem gente que dá preço nas coisas. Jesus olha para a gente e vê o valor que nós temos porque Ele está em nós. Então a mesa do Senhor não fala de distinção ou de exclusão, mas fala de comunhão. E com isso nós podemos dizer que a ceia é um símbolo, um memorial. E a palavra em grego de origem é símbolon, que podemos interpretar aquilo que une. Jesus morreu na cruz e nós vamos fazer parte da mesa de Cristo, onde está o sangue e o teu corpo, e eles unidos traz saúde, traz renovo, traz ressurreição. E muitas das vezes nós chegamos num ambiente como esse e nos sentimos excluídos de se assentar à mesa, porque nós até conhecemos a palavra, mas na hora da ação, nós temos que perceber aquilo que não mudou a natureza, não mudou a forma. E eu quero falar a segunda coisa aqui. Tem pessoas aqui que jogam bola comigo, tem pessoas aqui que têm comunhão comigo, e eu sou pastor no futebol e na igreja, sou pastor aonde eu estiver. Não tem como, porque se você pegar a palavra fala o nome e o serviço. Apóstolo Paulo, apóstolo do Senhor, já viu? Fulano, apóstolo, quer dizer, sempre vem o nome e depois o serviço. Sabe por quê? O teu nome leva as tuas características. O que Deus fez você exercer leva a função que você tem que exercer para o reino de Deus. Então, se o teu nome não gerar governo, não adianta você ter exercício, porque as pessoas não vão te dar crédito. Mas essa noite é noite de conversão, da noite de você identificar aquilo que não mudou, aquilo que não gerou a natureza de Cristo, porque se tem palavra, tem conversão. Estou inspirado hoje. Então, a ceia, o nome grego, no original, se chama símbolon, quer dizer, aquele que une. Como que pode eu ser convertido e não gerar unidade? Como que pode eu ter a palavra e Jesus Cristo dentro de mim e eu não gerar paz? Como é que pode eu ser cheio do Espírito Santo e não gerar o céu, não abrir os céus? Ei, essa noite é noite de mudança da mente e do teu coração. Essa noite é noite do interior, tomar uma forma nova, ser convertido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa palavra diz para todos que foram convertidos: ide e fazei discípulos por todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vê que a igreja hoje está uma bagunça, um montão de teólogo, um montão de gente que sabe um montão de coisa, mas não une, separa, aprisiona, deixa as pessoas com medo, porque eles estão muito mais preocupados em crescer para dentro do que para fora. E aí, CM Suruí, há uma unção do novo sobre nossas vidas, e nós vamos crescer para fora, porque nós não estamos aqui para apontar pecado, nós estamos aqui para apontar caminho, e no caminho Jesus converte Saulo. Oh Jesus, olha para quem está do teu lado e fala assim: deixa de ser bobo, deixa de ser boba, hoje é dia de conversão. Dá um gritinho, dá uma linda salva de palmas para o Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele começou a ministrar sobre o povo de Corinto. A forma como vocês estão fazendo está errada.
Porque quando a palavra indignamente é ministrada, não fala de pecado, porque se fosse de pecado, Jesus na ceia, antes dele ir ser crucificado, ele não daria a ceia, o pãozinho na boca de Judas. Ele já sabia que Judas ia o trair. Então, se fosse por causa de pecado, ele não daria. A ceia não fala de pecado, fala de um memorial, fala de uma festa, de se lembrar da morte e da ressurreição de Cristo. O grande pecado da ceia é não discernir. O que é discernir? Capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza. Porque se você que chegou aqui com um problema, ou de repente brigado, triste, de repente não conseguiu vencer o vício, alguém está apontando para você que você não pode, o pastor que você confiou o teu coração e te traiu, também não pode sentar na mesa. Se de repente algo não deu certo na tua vida, e você confiou a tua vida, a irmãzinha da oração que roda, né? Mas ela foi falsa contigo, também não pode sentar à mesa, né? Aquela pessoa, porque o evangelho, ele não aponta o pecado, ele aponta o caminho, porque a Bíblia diz o quê? É bom que seja dois, porque se um cair, o outro vai. Eu não vejo Jesus, enquanto ele esteve aqui pastoreando, enquanto ele esteve aqui ministrando, eu não vi ele falando algo com alguém que estava buscando a tua santidade. Eu vi ele indo em contra aos fariseus, aos religiosos da época, a religião, chamando de hipócrita, raça de víbora. Mas eu não vi com a mulher do fluxo de sangue, que todo mundo deixava ela excluída num canto. Quando ela chegou perto, ele parou e falou: alguém me tocou. E os discípulos, é muita gente, ele não, saiu virtude de mim. Deixa eu falar algo para alguém aqui nessa noite. Provérbios 15, versículo 3, o Senhor está em todo lugar, contemplando os bons e os maus. O Senhor já te analisou, o Senhor ele já te observou. E o que é esse problema para Jesus? O problema é você não sair do lugar e não crer que Ele pode te converter, mudar a forma, mudar a tua natureza. Ei, abre o teu coração nesta noite, porque Ele vai te mudar. Eu quero, alguém aqui já ouviu falar da rosa de Jericó? Quem ouviu, levanta a mão aí. Ouviu porque eu te falei, né? Bota aí para mim, tá aí? A primeira, rosa de Jericó, ou conhecida como, apaga as duas para ficar bem legal, por favor. E conhecida como a rosa da ressurreição. Sendo que Jesus, ele é, o que Jesus declarou? Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então a rosa de Jericó, ela é originada no Oriente Médio, e ela pode alcançar vários, calma aí rapidinho, o seu mecanismo de defesa tem como se defender as situações extremas de desidratação e calores muito altos, sendo que quando você olha assim parece que está morta, só que na visão humana, morta, seca, não vai dar em nada. Só que ela geralmente dá no deserto, em lugares muito secos. Só que nesses lugares, principalmente no deserto, tem as torrentes, tem a chuva que vem, né? E tem muitos assim, em alguns lugares.
E quando vem aquela chuva, envolve ela toda. E quando passa 3 dias, olha como que ela fica. Volta para a primeira. Talvez você chegou assim, ó, seco. As pessoas olhavam, não ia dar em nada. Só que o que fez tomar uma nova forma, mudar a natureza, foi a água. Talvez você chegou aqui e está assim, porque você está procurando algo da terra. E hoje Deus escolheu um anjo para liberar algo do céu sobre a tua vida. Sem água não tem ressurreição. Sem água não tem restauração. Sem água não tem mudança. Sem água não tem vida. Ei, já começa a receber a água te envolvendo nessa noite. Existe um rio. Existe um rio, Senhor. Águas que correm, águas que correm do trono, águas que limpam, por onde ele passa, por onde o rio. Começa a sentir esse rio. Começa a sentir a presença do Senhor. Pois leva a própria vida. Pois leva a vida do... Abre o teu coração. Declara. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero em tuas águas. Eu quero da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Então a rosa de Jericó, ela parecia ser seca, mas ela foi envolvida pela água. E tudo aquilo que parecia que não ia ter vida, a água Oh, Jesus. Talvez você chegou aqui, até você mesmo quando olhava para o espelho falava assim: eu estou morto, eu já estou seco. Mas eu tenho uma palavra profética para ser liberada sobre você. Se você tivesse morto, você não estaria aí nesse banco. Olha quantas coisas, quantas temperaturas, ou melhor, situações difíceis você passou até chegar aqui. Só que a beleza não estava no exterior, porque faltava água. Ei, sem água, o que está fora fica seco, fica feio e fica complicado. Mas quando a água é envolvida, já viu Ezequiel 47, ele viu um trono, e do trono saía águas, que ia de encontro ao mar morto. Mar morto não dá nada, é igual a rosa de Jericó, feio. Só que vinha um anjo e media o cordel, 1000 côvados. Só que essa medida era para ele andar. Só que ele começou, estava nos seus calcanhares. E toda vez que ele ouvia a voz do anjo, ele andava mais um pouquinho. Andava mais um pouquinho até ele perder
O controle é o melhor. A água envolver. Sabe qual o problema? Seu. Que você estava escutando alguém que não tinha intimidade, só tinha letra. E quem tem letra fala de interesse. Quem tem água envolvida fala de prioridade. Você veio aqui para parar de ter interesse e começar a ter prioridade. Porque quando você tem prioridade, você deixa aquilo que o interesse te deixa seco. Hoje é dia de tudo que é seco dar lugar para algo maravilhoso. Eu nunca vi gente que diz que tem a forma, mas não tem prioridade com as coisas do céu. Tem alguma coisa que não bate. Eu quero abrir aqui um parênteses. Teve uma discípula, que olha como que Deus é maravilhoso, eu lembrei aqui agora. A nossa célula sempre fica muito cheia, e nesse dia não foi ninguém. Só que na terra não foi ninguém, mas o céu preparou um gabinete. Antes do batismo da discípula. E ali ela, pastor, eu preciso de fazer assim, preciso porque está assim, algo oculto tal. E ela desesperada porque eu ia falar, eu falei assim, filha, vamos queimar isso tudo, porque você vai ser envolvida na água, mas aquilo que Satanás tinha interesse vai pegar fogo. Eu me lembro que a gente estava ali naquele ambiente de um tempo novo, e um demônio se manifestou, e ele olhou para minha cara e falou assim, eu vou te matar. Na hora, eu falei assim, ele está no fogo, eu estou na água. Pegou? Sai do fogo estranho hoje, vai para a água. Fala para quem está do teu lado, sai do fogo estranho, vai para a água. Porque Satanás se fortalece com fogo, e eu que estou cheio do Espírito se fortaleço com a água. Dá um sorrisinho para não ficar chateado contigo. Porque se não tiver convertido, vai falar assim, está jogando letra para mim. Gente, deixa eu te ensinar aqui uma coisa. Eu me lembro que teve o bispo Davi Pereira, meu pastor, ele pregou uma mensagem sobre o caráter, o que sustenta o ministério é o caráter. Falei, rapaz, que palavra. Aí esses dias a gente estava conversando, eu falei assim, bispo, aquela palavra ele, é mesmo fácil? Falei. Falei, rapaz, isso aqui, você falou isso, quando a palavra, e principalmente quando os discípulos pregam aqui, não é o discípulo não, é a boca de Deus. Se está me confrontando, vocês me veem assim, ó, porque é melhor a água mudar a forma do que o fogo me levar para onde não vai ter forma, vai ficar sem forma e vazia. Hoje é dia da forma se mudar. Existe um rio, Senhor, meu Deus, que flui do teu. Faz aquele negócio assim, pô, te dou moral, não dou moral. Pô, meu Deus, bota Satanás para vazar agora, vai. Se creres em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do meu interior. Por onde o rio já começa a ser transformado em nome de Jesus. Tudo vai.
Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero em tuas águas. Isaías foi o profeta que anunciava a volta de Cristo. E olha o que ele fala: pois derramarei água na terra sedenta e torrente na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole, minha bênção sobre os seus. Tudo que é seco já começa a receber água, porque hoje tudo que estava seco vai ressuscitar. E a vida de Paulo revelou num momento como esse discernimento, clareza. Ele fez com que as pessoas identificassem o que estava certo, o que estava errado. E eu quero terminar dizendo que não tem como uma igreja crescer sem água. Não tem como você ressuscitar sem água. Quem ressuscitou o terceiro dia? Quem ressuscitou o terceiro dia? Então eu posso falar que sem Jesus eu fico seco, mas com Jesus... Bota aí a terceira, ó. Aqui, ó. Sem Jesus e com Jesus. Agora você faz essa pergunta para você mesmo. Feche os teus olhos e pergunta para você mesmo assim: eu estou com Jesus ou sem Jesus? Eu tenho água ou estou seco? Abre seus olhos, porque a rosa de Jericó, ela é associada à renovação, esperança, proteção, purificação, fertilidade, prosperidade e conexão espiritual. Já viu que tem gente que fala que é cristão, ô Cláudio, mas você vê tudo menos Cristo, vê fogo, mas não vê água. Estou pregando palavra. E a partir de hoje, eu quero que você enxergue aquilo que eu estou enxergando. Olha os bancos vazios. A partir de hoje não vai ter mais banco vazio nessa igreja. Eu quero dar um desafio para você até o final do ano. Cada discípulo vai ganhar 2 almas até o final do ano. Você vai consolidar 2 almas. Porque quem tem água vai liberar água. Quem tem fogo vai liberar fogo. Fogo queima. Mas quando você bota a mão na água, o que a água faz? Te relaxa. A água. Porque Jesus estava num poço e falou para aquela mulher que ao meio-dia: se você soubesse quem eu sou, tu nunca mais teria sede. Só que a rosa de Jericó, olha o que ela gera nas pessoas: renovação, esperança, proteção, purificação, fertilidade, prosperidade e conexão espiritual. A água já foi liberada. Agora é hora de você começar a multiplicar isso nas pessoas. O lugar que você chegar, que tiver falta de cura, você vai curar. Alguém que estiver triste, você vai levar alegria.
se tiver um lugar possesso de demônio, autoridade sobre a tua vida. Gente sem esperança, gente, nós estamos vivendo num tempo onde cristãos, porque o pastor não está discipulando novos discípulos, o pastor está discipulando crente de mais de 10 anos, de 7 anos, e em nome de Jesus, hoje é o dia da conversão, hoje é o dia da mudança da natureza. Eu quero ter trabalho com novos convertidos, não é com gente que está há muito tempo na igreja não, gente. Porque eu tenho que analisar eu e eu mesmo. Porque quando a gente fala de ceia, gente, a gente fala do corpo de Cristo. E eu termino essa palavra dizendo que como a água mudou esse estado, a água vai mudar tudo que nós temos. Toda depressão vai embora, toda tristeza vai embora, tudo aquilo que nos atribula vai embora, toda tristeza, não é pessoal, é espiritual. Que a nossa mente seja uma mente que seja como uma fonte, que recebe a água purificadora do Senhor, que Ele venha trazer um tempo novo. Em Apocalipse 21, versículo 6 diz: disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte de água viva. Se coloca de pé. O salmista, ele disse assim, ele fez da rocha um açude e do rochedo uma fonte. Tudo aquilo que não estava em conformidade com o Pai, hoje vai ser transformado em bênçãos do Senhor. Você é quem Deus quer fazer coisas extraordinárias. Em nome de Jesus. Tu não nasceu para ser seco. Tu não nasceu para ser sem vida. Você nasceu, bota a segunda. Antes dessa. A partir de hoje você vai florescer. A partir de hoje você vai florescer. Oh Jesus. Oh Jesus. Eu termino dizendo que Paulo, em hebraico, significa Shaul, aquele que foi conquistado por orações. Você não está aqui nessa noite à toa. Você é resposta de oração. De alguém que não viu o estado seco, mas viu a água te envolvendo. Porque sem água vem a secura, cara. Mas com a água envolvida vem o florescer. Feche os teus olhos. Comece a orar aí. Fala, Senhor, vem sobre mim. Vem sobre mim. Eu preciso dessa água. Aponta para Ele os pontos críticos. Aponta para Ele e fala assim, Senhor, isso nunca pega forma. Eu tenho orado há anos. Não tem como vir um novo sem ter água. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Tira todo impedimento nessa noite. A vida do próprio Deus, que esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Você que está aí na sua casa e você está
seco, porque Jesus é a fonte da água viva. Então, quer convertir? Aceite Jesus. Tu és o monte, Senhor. Declare: eu quero beber